Caríssimos irmãos, nós hoje, na primeira leitura, vemos a providência de Deus agindo. O texto que precede, que não aparece na leitura, é o texto que mostra a grande perseguição em Jerusalém, e ali os apóstolos os discípulos do Senhor são dispersos pela perseguição. Quem se mantém em Jerusalém são os apóstolos, e por isso nós vemos que Pedro e João depois vão a Samaria. Mas Filipe, um daqueles diáconos que lemos em umas leituras passadas também, ele se dispersou, foi para Samaria e ali anunciou o Evangelho. Anunciou e fez grandes milagres, converteu muitas pessoas. E com isso Deus mostra que não age, não em nossos êxitos, Ele não age com as nossas capacidades, mas na nossa fidelidade. Aquilo que parecia uma grande derrota, algo terrível, uma perseguição, ninguém negaria que uma perseguição é algo tremendo, difícil, uma grande tribulação, abandonar o seu lar, abandonar a sua cidade. Mas, mesmo assim, o Senhor manifestou o seu poder e em sua providência fez que assim o Evangelho se difundisse. A perseguição levou à dispersão, algo que parecia mal, e a dispersão levou ao anúncio do Evangelho, à difusão do Evangelho entre as nações pagãs. A providência não deixa de agir em meio às tribulações, pelo contrário, Deus nunca deixa de agir. Se nós somos fiéis, sempre estará agindo através de nós, não através das nossas capacidades, dos nossos êxitos humanos. Fujamos disso. O que o Senhor pede de cada um de nós é a luta, não a vitória. A vitória é dele. E no momento certo, Ele a concederá. Conta-se que na história da igreja que muito do Evangelho se difundiu porque as primeiras pessoas atingidas pelo Evangelho foram as pessoas mais pobres, os simples. Talvez se o Evangelho fosse um projeto de poder, nós quereríamos atingir as classes dominantes. Mas o Evangelho sempre toca primeiro os corações dos simples e dos humildes. E assim aconteceu, por exemplo, em Roma. Atingiu o coração dos escravos, dos servos, daqueles que eram inferiores na sociedade. Mas olha como a providência age. Muitas das famílias romanas tinham servas que trabalhavam e cuidavam de seus filhos. Então aquelas escravas, aquelas servas que já eram cristãs, transmitiam o ensinamento evangélico aos filhos dos grandes dos povos, dos grandes senadores romanos, dos governadores, e assim, pouco a pouco, o Evangelho foi se abrangindo, crescendo em todo o Império Romano. Nunca seremos tão amarrados ao ponto de não podermos fazer o bem. Nunca, nunca. Podemos estar completamente atados, amarrados, mas mesmo assim poderemos continuar a fazer o bem, escolher o bem e não o mal. Seria uma condição de lamentar ser um escravo, ser uma serva, que talvez tivesse poucos direitos, mas com toda certeza Deus olhou com grande misericórdia e com grande amor para essas mulheres que mudaram uma sociedade, ajudaram a mudar uma sociedade. Na sua época não ganharam fama, mas hoje nós podemos reconhecer o bem que fizeram. Então, a fama no tempo atual não quer dizer êxito. O êxito vem sempre de Deus. Deve haver de nossa parte um verdadeiro entusiasmo de cooperar, onde quer que seja, onde quer que nós estejamos, na difusão do Evangelho, na condição que temos agora. Fidelidade, essa é a palavra que difunde o Evangelho. Não projetos, não coisas grandiosas, mas a sua fidelidade no pouco, na sua família, no seu trabalho, na sua oração principalmente. E diz a primeira leitura ainda, depois que Filipe anunciou o Evangelho, era grande a alegria naquela cidade. Onde o Evangelho chega, a vida floresce, como um terreno árido, seco, reverdece ao ser irrigado, toma um novo fulgor de vida. Assim também, tal é ao encontrar com Cristo a alma, que está perdida, que está longe de Deus, é irrigada pela vida nova. Em Pedro e João, eles vão àquela cidade da Samaria e confirmam a boa obra que Filipe fez. Filipe era diácono,
Só podia batizar, então batizou aquelas pessoas, mas era necessário que elas fossem confirmadas na fé. O sacramento da crisma, a confirmação. Então os apóstolos vão lá e enviam o Espírito Santo, impõem as mãos sobre aquelas pessoas e assim elas recebem a graça de Deus. O mesmo dom que nós também recebemos e que pedimos ao Senhor para este tempo de dificuldade. Bom, devemos ter um cuidado, e isso nos alerta o livro dos Salmos, que hoje nós lemos. Nós somos chamados a uma esperança sobrenatural, a cantar com o salmista, dizer a Deus como são grandes vossas obras. Mas devemos ter muito cuidado. Um cuidado porque pior do que o erro é a verdade corrompida, é uma falsa esperança, é um Cristo que existe somente na nossa cabeça, é um Cristo deformado, segundo as nossas necessidades. Esse Cristo não dá esperança a ninguém, esse Cristo não salva ninguém, é o Cristo total, integral, a fé verdadeira. Essa sim nos dá a verdadeira alegria e a verdadeira esperança. Devemos viver e querer, desejar a vida sobrenatural, porque um bem sobrenatural, o batismo, por exemplo, a confissão, a Eucaristia, é muito maior que o universo inteiro criado. Eu, quando faço batizado, eu costumo dar um beijo na criança, logo após o batismo, porque nela habita a graça de Deus. Aquela criança vale mais do que o universo inteiro, porque naquela alma habita Deus. Ali operou a salvação. Na criança habita a redenção operada por Cristo, um bem maior do que toda a criação. Tudo que nós vemos, maior que tudo. E nós vemos na segunda leitura, São Pedro a nos exortar. É melhor sofrer ao fazer o bem que alegrar-se com o mal. Manter as posições que devemos manter, segundo o nosso amor para com Deus, segundo a nossa vocação. É difícil, mas é muito melhor perseverar no bem e sofrer um pouco e depois ganhar o prêmio, do que alegrar-se com o mal por um breve tempo, que é a nossa vida aqui na terra, e não receber o prêmio. São Pedro também pede que saibamos dar boas razões da nossa esperança, as razões da nossa fé. Devemos conhecer aquilo que Deus manifesta a nós, a sua revelação. Não precisamos ser doutores, teólogos, mas saber dar as razões da nossa esperança. E que em todos os acontecimentos, pede o mesmo apóstolo, hajamos com mansidão, respeito e boa consciência. Com toda certeza, todos tentam agir assim. Muitos não conseguem, mas todos tentam, diria. Mas um erro que acontece com frequência é que agimos muito com respeito humano e pouco respeito para com Deus. Temos medo de anunciar a verdade e aquela verdade doer àquele ouvido, até que a pessoa sair do seu comodismo, da sua vida, que já está muito assentada sobre as suas próprias bases, não as bases de Deus. Respeito humano. E falta respeito divino, respeito a Deus. Por isso Jesus, no Evangelho, indica o amor, aliás, ele identifica o amor com guardar os mandamentos. Se amamos a Deus de verdade, guardamos os mandamentos. Ah, mas isso é demais. Falta de generosidade. Isso não é amor. O amor, ele tem uma característica: se dar por inteiro, sempre, sempre e totalmente. Jesus não permanece em forma humana, mas além de ficar na Eucaristia para que possamos adorá-lo e recebê-lo na comunhão, envia o outro Paráclito e permanece em nossos corações. O Espírito de Cristo, o Espírito do ressuscitado, está em nós, através do batismo. Jesus, por que ele diz outro Paráclito? Porque ele é o primeiro Paráclito. Paráclito significa advocatus, o defensor, e ele é o primeiro defensor contra aquele acusador. Na verdade, é aquele que destrói o acusador, o demônio, e manda o Paráclito para que a sua presença permaneça em nós, para nos defender das tentações, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos vencer as nossas tentações, as nossas fragilidades e debilidades. Precisamos do advocatus, do Paráclito, da presença de Cristo em nós.
Se conquistássemos todas as virtudes, mas não tivéssemos e não mantêssemos o amor de Deus em nossos corações, de nada valeria, absolutamente nada valeria, porque nosso esforço não merece o céu, mas sim pelos méritos de Cristo, estando muito unido a Jesus. Aí sim mereceremos o céu. A presença do Espírito Santo em nossa alma depende de uma condição, que lemos no Evangelho: se me amardes. E quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. O mundo não o ama e por isso não recebe o Espírito Santo. Por isso diz o Evangelho: não recebe e não receberá, porque não o ama. Se fecha a graça da presença trinitária em nossa alma, o Pai que envia o Filho e o Pai e o Filho que enviam o Espírito Santo. Amemos a Deus e recebamos seu Espírito e vivamos segundo esse mesmo Espírito, com generosidade, com amor, com uma entrega total. Passemos essa vida com tribulações, é certo, mas na esperança de que a glória de Deus nos espera se permanecermos fiéis ao seu Evangelho. Amém.